Meus irmãos, continuando a leitura da lei, nós chegamos ao capítulo 22 e há uma seção do 1 ao 15 que trata de coisas muito afins. Não é o que nós poderíamos no nosso dia a dia dizer que é parte do Código Civil ou parte do Código Penal, é dos dois, estão misturados, mas estão misturados e o sujeito não vem para a devocional e atrapalha quem veio. Estão misturados mas nos dão lições a respeito de como nós podemos aplicar hoje. Se lembrem, aqui trata-se de uma cultura de campo, que fala de animais, e de pastos, e de plantações. Obviamente nós vamos ter que fazer uma mudança, porque nós comemos do mesmo campo, das mesmas plantações, do mesmo gado. Entretanto, entre nós e eles existe uma espécie de uma interface chamada salário. Nós trabalhamos, o nosso fazer ou o nosso tempo é pago. E com esse dinheiro nós podemos comprar os produtos do campo. Do jeito que no Velho Testamento eles oravam por boas chuvas, por proteção, por boas colheitas, nós hoje devemos olhar por bom salário, orar por bons salários, pelo cuidado de Deus sobre nossas vidas, de tal forma que nós possamos participar dessas bênçãos também. Veja o 22:1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. O caso é furto, roubo. Nós conhecemos bem isso existe até hoje, o roubo de gado. Entra na fazenda, rouba e vende. O governo tenta impedir através dos sistemas de fiscalização, mas não consegue muito não. 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Olha a legítima defesa aqui. Legítima defesa do seu lar. Hoje em dia o ladrão sai e você enfrenta um processo enorme. Mas tem modulações a respeito disso, a coisa não é taxativa. Veja no versículo 3. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se pegou à noite, mate, está isento. Se pegou de dia, detenha. E o ladrão restitui totalmente aquele que roubou. Se não tiver com que pagar, se o ladrão não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Vejam a transformação de um ladrão em escravo. Vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha, e largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Irmãos, isso é tão comum nos meios fora da cidade, a pessoa solta os animais. Eu me lembro de uma cidade que eu pastoreei que todo dia no campo de futebol, que era aberto, aparecia diversos cavalos ou até vacas. Se romper fogo e pegar os espinheiros e destruir as medas dos cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Está falando de hoje, é um jornal. Nós não lutamos com isso, não teve até presidente de outros países mexendo com isso. 7. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu
isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Aqui tem explicações, isso aqui serve de contexto para aquela parábola de Jesus, em que ele distribuiu talentos. E 2 que receberam mais saíram ganhar mais dinheiro. E o outro, achando que estava fazendo muito, enterrou. Porque os rabinos tomavam isso aqui e diziam o seguinte: a única coisa que a pessoa pode fazer para ficar isento completamente e continuar como um depositário fiel é enterrar. Enterrar para que ninguém descubra. Ele sabe onde enterrou. Ninguém sabe. Quando a pessoa voltar, ele vai desenterrar e entrega. E é isso que ele fez, achando que estava fazendo muita coisa. Senhor, toma aqui, tens o que é teu. Bem, Jesus condena esse tipo de coisa. Depositário fiel para o Senhor significa também um investidor fiel, aquele que recebe e põe para render. 9. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Aqui entra pela segunda vez a figura do juiz. E ele aqui, na outra, o juiz recebe uma prova material. Aqui não, o juiz recebe uma queixa e o juiz vem investigar e vai condenar quem roubou. A quem o juiz condenou, cabe pagar o dobro. Até agora, irmãos, não apareceu cadeia, você notou? É restituição. Roubou, devolve. Matou, é morto. Quebrou um dente, quebra um dente. Furou um olho, fura um olho. A lei judaica não previa cadeia. A cadeia é inventada muito tempo depois. Não passava na cabeça do judeu que ficar 30 anos na cadeia poderia pagar uma vida. Vida para o judeu se paga com vida. Eu estou falando para o judeu, mas eu estou falando para a lei do Velho Testamento. 10. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. O depositário fiel perdeu aquele animal que foi depositado aos seus cuidados. O Senhor é invocado como testemunha. Repare, nosso catecismo, quando fala de juramentos, ele explica melhor aquele texto de Jesus, em que ele diz que não jureis por coisa alguma. O que o Senhor está nos ensinando ali é que a nossa palavra sim deve significar sim, e a nossa palavra não deve significar não. Ou seja, nós não deveríamos precisar de juramento. No caso aqui, os dois estão comparecendo diante dos juízes, ou estão se confrontando, e os dois se acham inocentes, quem entregou e quem recebeu. O Senhor é invocado como testemunha. Aqui há um juramento perante o Senhor. E veja, um juramento é uma coisa banal, um bem material. É feito um juramento. Porém, se de fato for furtado, aí a pessoa vai ter que se ver com o Senhor, porque ele usou o Senhor como fiador. Agora, vamos supor que o bicho fugiu, foi espantado, ou saiu e foi atacado por algum animal selvagem, encontrou-se a carcaça, aí restitui
a carcaça provando que é inocente. Finalmente, se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será pagamento. Tintim por tintim, parece que esmiuça mais. Aí você diz, mas é muito chato ler isso. É, mas aqui nós temos o que está sendo nos ensinado. Primeiro é que Deus cobra a pessoa a quem ele deu determinada propriedade e cobra a quem tenta subtrair aquela propriedade. Nós somos mordomos fiéis, estabelecidos por Deus, e nós vamos dar contas a Ele de uma ovelha que Ele colocou debaixo dos nossos cuidados. Ele é testemunha. Seu nome em juramento é chamado em testemunho de nossos atos comerciais mais simples. O cristão faz isso sempre, sem ter que chamar, invocar a presença de Deus, porque ele vive na presença de Deus. A palavra dele sim significa sim, e a palavra não significa não.